Você sabe como funciona o banco de horas e quais as vantagens para a sua empresa e os seus trabalhadores? Apesar de parecer algo simples, muitas empresas sofrem para conseguir realizar uma gestão prática e eficiente do seu banco de horas. Por isso, nesse vídeo vamos abordar tudo sobre a legislação e esse mecanismo de compensação de jornada de trabalho, até a sua implementação na prática. Vamos lá? Como funciona? Antes de tudo, vamos começar entendendo o básico. O banco de horas é um sistema de compensação de horas extras. O termo banco de horas é utilizado porque as horas funcionam como uma espécie de crédito que posteriormente podem ser compensadas com folga ou redução da jornada de trabalho. Pense na seguinte situação: o seu trabalhador trabalha 8 horas diárias, mas pelas entregas estarem atrasadas, ele decide fazer sobrejornada em determinados dias. Ao final dos dias trabalhados, o seu colaborador terá um saldo positivo de horas que serão convertidas em descanso proporcional, seja como folga ou redução de jornada, observadas as previsões contidas no instrumento coletivo de trabalho. A principal função do banco de horas é permitir que a empresa e o funcionário tenham uma maior flexibilidade da jornada de trabalho. O trabalhador pode trabalhar horas a mais em sua jornada em períodos de alta demanda e folgar em períodos de baixa demanda, por exemplo. Até mesmo, caso precise se ausentar do trabalho, ele pode compensar essa ausência em outros dias, evitando descontos na sua remuneração que serão calculados com o fechamento do banco de horas. Aqui, o controle de ponto é essencial para registrar os saldos positivos quanto os negativos registrados pelo trabalhador. Entenda mais sobre os tipos de controle de ponto no nosso vídeo Tudo o que você precisa saber sobre o controle de ponto. O que diz a lei? É importante prestar atenção na legislação. Instituído pela Lei 9.601 de 1998, o banco de horas se refere a um mecanismo de compensação de jornada de trabalho do colaborador. Antes da reforma, que aconteceu em 2017, o banco de horas só poderia ser adotado se tivesse previsto em convenção coletiva. Portanto, era imprescindível a participação do sindicato da categoria na implementação. Após a reforma, surgiu a possibilidade do banco de horas ser adotado por meio de um acordo individual. Ela trouxe algumas mudanças importantes. O banco de horas pode ser feito mediante acordo coletivo ou convenção coletiva, com prazo máximo de compensação de 12 meses. Também é possível adotar o banco de horas por acordo individual escrito, observando o prazo máximo para compensação em até 6 meses. Para compensação no mesmo mês, o banco de horas pode ser pactuado por acordo individual escrito, sem necessidade de acordo coletivo. Caso aconteça a rescisão de contrato e o colaborador ainda tenha saldo positivo em seu banco de horas, a empresa deve pagar as horas não compensadas. Outro ponto crucial: a sobrejornada diária não pode ultrapassar o limite legal de 2 horas. Isso porque o banco de horas permite a compensação da jornada de trabalho, mas não utiliza a extrapolação do limite legal. Banco de horas vezes horas extras. Você deve estar se perguntando: qual a diferença entre banco de horas e horas extras? É bem simples, confere só. A diferença entre esses dois sistemas está na forma de remuneração pelas horas a mais de serviço prestado. Como já falamos, no banco de horas, as horas excedentes são compensadas com folgas. Enquanto isso, nas horas extras é feito pagamento adicional às horas a mais de trabalho. Com o banco de horas, a empresa consegue flexibilizar mais o expediente, conseguindo diminuir também os gastos com pagamentos de horas extras. Já com as horas extras, a empresa deve pagar o colaborador em até 50% a mais que o valor habitual da hora trabalhada. Entender essas duas formas de compensação e realizar o controle corretamente é essencial para evitar erros na folha de pagamento e assegurar que a empresa esteja em conformidade com a lei. Quer saber mais sobre o tema? Aqui na descrição você pode acessar nosso curso gratuito sobre banco de horas e horas extras, 100% gratuito e com certificado de conclusão. Afinal, como calcular banco de horas ou horas extras? Você pode calcular através de uma planilha. É importante que a empresa tenha o controle de ponto atualizado, podendo calcular diariamente, por exemplo, dependendo do método observado por ela. Temos uma planilha gratuita de controle para auxiliar na gestão de jornada dos colaboradores.
Ela possui diversos campos personalizáveis, nos quais é possível indicar o período que está sendo registrado, dados de identificação do colaborador e, obviamente, os pontos diários. Por ser uma planilha de horas extras e banco de horas feita no Excel, ela possui uma fórmula que calcula automaticamente as horas totais realizadas no dia, facilitando o trabalho do RH na hora de calcular quantas horas foram excedentes. Para isso, basta fazer a seguinte conta: horas realizadas menos horas normais. Por exemplo, na quarta-feira, Maria totalizou 10 horas trabalhadas durante o dia. Como sua jornada diária comum é de 8 horas, basta fazer a seguinte subtração: 10 menos 8 igual a 2 horas extras. Com essa informação em mãos, é necessário que o RH registre regularmente essas horas de acordo com a realidade compensatória da empresa. Se o regime adotado é o de banco de horas, ele deve contabilizar essas 2 horas de maneira positiva no saldo do colaborador. Se a empresa trabalha com horas extras, deverá ser calculado quantas horas foram registradas e observar o percentual previsto na legislação ou instrumento coletivo de trabalho. Após computar as horas extras realizadas, é possível calcular o valor a ser pago pelo trabalho excedido. Pensando em aumentar a praticidade desse processo, criamos uma calculadora de horas extras. Por lá, você preenche 2 tabelas diferentes, a de horas extras com acréscimo de 50% e a de 100%. Depois, basta indicar na planilha a quantidade de horas na jornada mensal, o valor do salário e a quantidade de horas extras realizadas. O restante, referente ao valor da hora extra e a quantia a ser paga, é calculado automaticamente. Todos os materiais estarão disponíveis aqui na descrição. Como implementar e controlar o banco de horas e horas extras. Agora que você já entendeu mais sobre o banco de horas e horas extras, que tal implementar na sua empresa? O processo para implementar banco de horas na sua empresa deve ser algo realizado com muito cuidado, para que não haja erros no controle de horas realizadas por seus trabalhadores. O primeiro passo é formalizar um acordo, que pode ser individual ou coletivo. Depois, defina os limites de jornada, observando estritamente as previsões contidas na legislação. Entenda mais sobre as jornadas de trabalho no nosso vídeo Tudo sobre Jornada de Trabalho. Garanta a transparência com seus trabalhadores e adote ferramentas de controle. Você pode controlar via planilha ou através de um sistema de controle de ponto digital, que é o mais indicado, pois facilita o acompanhamento do saldo de horas, para que a sua empresa possa economizar tempo e dinheiro. Você pode escolher um sistema de controle de ponto online, que será responsável por automatizar o processo de controle de horas extras. Automatizar processos evita eventuais erros na contabilidade de horas trabalhadas e garante maior segurança para a empresa e colaboradores. Sistemas modernos de controle de ponto, como o controle de ponto da VR, por exemplo, garantem que esse gerenciamento seja feito de forma automática e precisa, além das facilidades que proporcionam aos empregadores. Além disso, a gestão de jornada digital permite que tanto os colaboradores quanto os gestores tenham acesso ao banco de horas em tempo real. Assim, os funcionários têm maior autonomia para gerenciar o banco de horas. Já os gestores podem monitorar excessos de jornada, evitando que aconteçam com frequência e garantindo que os colaboradores tenham o tempo de descanso garantido. Convido você a conhecer o sistema de controle de ponto da VR para facilitar a gestão de jornada de horas de trabalho. Saiba mais aqui na descrição. Viu só como o banco de horas pode ser uma solução eficiente para a sua empresa? Implemente esse sistema de compensação e conte com a tecnologia de controle de ponto da VR para ganhar mais praticidade e segurança na sua gestão. Todos os materiais de apoio citados nesse vídeo você encontra na descrição. Até mais!